Olá, queridos alunos do seminário. Na aula de hoje vamos abordar Josué 23, 24. No final de sua vida, Josué relembrou aos israelitas quem é o Senhor e o que ele tinha feito por eles. Josué os convidou a servir ao Senhor ao invés de cultuar e servir outros deuses. Na lição de hoje, você pode também escolher servir ao Senhor do que a ouvir outras influências. Pense em 5 coisas que podem distrair você de pensar no Senhor. 5 coisas que podem fazer com que você perca o foco. Celular, redes sociais, TV, jogos, amigos que não seguem ao Senhor, frequentar lugares onde o Espírito não está presente. Você pensou em alguma outra coisa? E vamos à primeira pergunta que você vai responder lá no formulário que está na descrição deste vídeo. E a pergunta é: qual o efeito a longo prazo das escolhas que você faz em sua vida? O Elder Renland, do Quórum dos 12 Apóstolos, ensinou o seguinte sobre o efeito a longo prazo das decisões de servir ao Senhor. Precisamos escolher a quem vamos servir. A magnitude de nossa felicidade eterna depende de escolhermos o Deus vivo e de nos unirmos a Ele em sua obra. Escolher seguir o plano do Pai é o único meio pelo qual podemos nos tornar herdeiros em seu reino. Depois de guiar os israelitas através do rio Jordão por terra seca, o Senhor ajudou em batalhas contra os cananeus. Os israelitas tomaram posse da terra que Deus tinha prometido para eles. E eles dividiram a terra entre as 12 tribos de Israel. Perto do fim de sua vida, Josué compartilhou uma última mensagem com os israelitas. Vamos ver qual foi essa mensagem. E durante a leitura, vou pedir para que você possa identificar algumas das coisas que o Senhor fez pelo povo de Israel. Está em Josué 23, do 3 ao 11. E vós já vistes tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vedes aqui que vos fiz caber por sorte as vossas tribos, estas nações que ficam desde o Jordão, com todas as nações que destruí, até o grande mar para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as expulsará de diante de vós, e as tirará de diante de vós. E vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos disse. Sede, pois, muito fortes, para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Para não vos misturardes com estas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por elas façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclinais. Mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e numerosas nações. E quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Mas um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus o que peleja por vós, como já vos disse. Portanto, guardai muito as vossas almas para amardes ao Senhor vosso Deus. E agora em Josué 24, do 3 ao 11. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito, como fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. E os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o Mar Vermelho. E clamaram ao Senhor. E ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios. E trouxe o mar sobre eles, e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balanque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel.
e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e livrei-vos de sua mão. E passando vós o Jordão e chegando a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós os amorreus, os perizeus, e os cananeus, e os heteus, e os gigarceus, e os heveus, e os jebuseus. Porém, os dei na vossa mão. Vamos encontrar agora nas duas passagens alguns dos feitos do Senhor pelo povo de Israel. Na primeira passagem, aqui no 23, do 3 ao 11. O Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós, e vós possuireis a sua terra. O Senhor expulsou de diante de vós grandes e numerosas nações. E agora em Josué 24, do 3 ao 11, encontramos os seguintes feitos do Senhor. Multipliquei a sua semente, feri o Egito, e depois vos tirei de lá. Ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu. Os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra. Livrei-vos da sua mão, porém os dei na vossa mão. Então, tudo isso para lembrar das grandes obras que o Senhor fez para o povo de Israel. Após lembrar o povo de todas as coisas que o Senhor tinha feito por eles, Josué deu um conselho muito importante para eles, que também serve para cada um de nós. Vamos ver lá em Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué nos ensina que podemos usar o nosso arbítrio para seguir e servir ao Senhor. Vamos ver qual foi a resposta do povo de Israel ao chamado de Josué. Em Josué 24, do 24 ao 25, lemos: E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Assim, fez Josué convênio naquele dia com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Mesmo com seus altos e baixos, o povo de Israel decidiu servir ao Senhor e fazer convênios com ele. Mesmo que estejamos fora do caminho, podemos escolher voltar a ter convênios com o Senhor e a segui-lo. Sobre isso, Elder Renland falou o seguinte: quando descobrimos que estamos fora do caminho, podemos continuar fora dele. Ou, devido à expiação de Jesus Cristo, podemos escolher mudar a direção e retornar ao caminho. Não importa há quanto tempo estejamos fora do caminho, nem há quanto estejamos afastados. No momento em que decidimos mudar, Deus nos ajuda a voltar. Da perspectiva de Deus, por meio do arrependimento sincero e prosseguindo com firmeza em Cristo, uma vez que estamos de volta ao caminho, é como se nunca tivéssemos nos desviado dele. Vamos à nossa segunda pergunta que você deve responder no formulário que está na descrição deste vídeo. O que você pode fazer para escolher hoje seguir ao Senhor? Vamos assistir o vídeo a seguir, que vai nos ensinar um pouco sobre as decisões e escolhas que fazemos em nosso dia a dia. Alex, family prayer. Gotta go. Test results for today. Alex. The fundraiser just has to be bold. Fondue? Hey, don't forget your flyers. That's great. Can you help me with this? Ask Mom, I'm busy. That a little higher. Alex. Here's one. Oh, thank you.
Go, 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 go. So grateful for this day, for the many blessings. 4, and hold it. 6, 7. Coming apart. You're late. Late. Mom, I missed the bus. Alex. Late again. Hold it. 8. Thanks. That's enough. I don't get it. How did I not make it? Well, ballet requires dedication. Dear Heavenly Father, please bless that I'll be able to get this project done. And please bless that I can present it tomorrow. It is not only important that we shall know how to pray, but it is equally important that we shall know how to receive the answer to our prayer, to be able to see with clear vision and understand with clear intention God's will and purpose concerning us. O povo de Israel aprendeu que ao seguir ao Senhor com exatidão, eles poderiam ser abençoados. Imaginem o que aconteceria se um cirurgião não limpasse seus equipamentos adequadamente. Ou então, se um fazendeiro não arasse seu campo da forma correta. Vamos estudar agora sobre a batalha entre o povo de Israel e o povo de Jericó, que morava lá na cidade de Jericó, para vermos qual a importância de obedecer ao Senhor com exatidão e como isso trouxe as bênçãos prometidas por Deus ao povo de Israel. Vamos ler Josué, capítulo 6, versículos do 1 ao 5 e o 10, e vamos ver as instruções que o Senhor deu para o povo de Israel. Eu gostaria que você marcasse nas suas escrituras essas instruções. Ora, Jericó fechou-se e estava fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, dei na tua mão Jericó e o seu rei, os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E acontecerá que, tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande alarido, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual no lugar em frente de si. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Imagina se você estivesse junto com o povo de Israel e recebesse essas instruções. O que você faria? O que pensaria? Vamos ver qual foi a reação do povo de Israel nos versículos a seguir. Depois Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor.
E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de carneiros diante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas, e os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia, e retornaram para o acampamento. E assim fizeram por 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos deu a cidade. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande alarido, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual no lugar em frente de si, e tomaram a cidade. O povo de Israel obedeceu com exatidão às instruções do Senhor, não importando quão estranhas elas pareciam. E eles foram abençoados com a vitória e com a conquista da terra prometida. Isso significa que, se obedecermos fielmente ao Senhor com exatidão, Ele nos abençoará. Da mesma forma, quando somos desobedientes, as consequências sempre são negativas. Temos o exemplo de Acã. O Senhor ordenou que os israelitas não guardassem nada para si quando derrotassem a cidade de Jericó. Infelizmente, um israelita chamado Acã guardou para si roupas, ouro e prata da cidade. Essa atitude fez com que alguns israelitas fossem mortos pelos seus inimigos e que o Senhor se afastasse deles. Com isso, aprendemos que quando decidimos desobedecer, trazemos consequências negativas sobre nós mesmos e sobre outras pessoas. Por fim, para que o povo não se esquecesse do convênio que fez com o Senhor, Josué escreveu as palavras no livro da lei e depois pegou uma grande pedra e fez um santuário para o Senhor. Em Josué 24:27 lemos: E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Podemos relacionar este símbolo da pedra com o Salvador Jesus Cristo. Ele é a pedra do nosso testemunho, é a nossa rocha. Em Salmos 18:2 lemos: O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Em Elamã 5:12 lemos: E agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que, quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro, e se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Vamos à nossa terceira e última pergunta que você precisa responder lá no formulário na descrição do vídeo. Como Jesus Cristo tem sido sua rocha no seu dia a dia? E o que você pode fazer para lembrar-se todos os dias dele? Querido jovem, escolher seguir ao Senhor nem sempre será o caminho mais fácil, mas certamente será o caminho mais seguro e aquele que trará maior paz e felicidade para a sua vida. Que você possa seguir o conselho do profeta Josué e escolher hoje mesmo servir ao Senhor por toda a sua vida. Deixo essa aula com o meu testemunho de que quando escolhemos servir ao Senhor, estamos escolhendo a melhor parte. Estamos escolhendo ficar do lado do nosso Salvador, Jesus Cristo, daquele que já venceu todas as batalhas e que vai nos ajudar a vencer as nossas batalhas particulares. E é essa aula que eu deixo com meu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.